Procura-se lateral direito. Pois é, essa é a posição mais carente do Santos hoje. Uma posição que não é carente só no Santos, mas carente no futebol brasileiro, que está mundial. 3 zagueiros, ninguém pensa em jogar, hein? Pois é. Fato é que o Santos hoje precisa muito de um lateral direito. Talvez o Santos tenha a solução em casa. Vou conversar sobre isso com vocês, mas antes gostaria que você deixasse um like, ativasse o sininho e, claro, não deixe de se inscrever aqui. Passamos os 100 mil, mas isso não quer dizer que a gente não queira a sua inscrição. Muito pelo contrário. Faça o favor de se inscrever e, claro, se quiser se tornar membro, tem vários planos. Ou melhor, tem várias coisas que o plano único oferece aqui para vocês, R$ 7,99, só clicando no botão ou no link na descrição. Vamos lá. Hoje tem uma matéria no UOL assinada pelo Lucas Mussetti falando que de fato o Santos busca um lateral direito, mas que acha muito difícil que vai encontrar nessa janela agora, porque é uma janela que o Santos só pode contratar jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. É uma janela chamada de exceção. A janela mesmo que vem lá de fora, etc., que o Santos pode buscar, de repente, alguém na América do Sul, alguém na Europa, vai saber, alguém no mercado asiático, africano, até porque o Santos trouxe um jogador da África ano passado, não necessariamente vindo da África, mas um africano, que era o Youssoufa N'Die, que sequer jogou. Mas essa galera só vai poder vir em julho. Gente, julho tá longe, né? A gente tá no começo de março. Então aí tem mais uns 4 meses até julho. E até julho a gente nem sabe se o Neymar vai estar aqui, porque o contrato do Neymar vai até o dia final de junho. Então, em julho, por enquanto, o Neymar não tem contrato. Eu acho que ele fica. Todas essas movimentações que estão acontecendo vêm nos indicando que ele deve permanecer. Essas modificações da Vila Belmiro, modificações do CTR Pelé, vazou um vídeo hoje dele dando sugestões do que ele gostaria de fazer com relação ao vestiário da Vila, falando muito da banheira, não, tira aquela, traz aquela ali, 2 desce, uma quente, uma fria. Não sei se vocês viram esse vídeo que vazou por aí, o Lucas Mussetti no grupo do Instagram dele deu uma divulgada, foi lá que eu vi. Então eu acho que o projeto é esse, claro, as coisas podem mudar, futebol, ainda mais tratando de Neymar, propostas podem aparecer, muita coisa pode acontecer, mas eu acho que todo o projeto se encaminha para esse fico do Neymar até a Copa do Mundo. Dito isso, colocado isso em pauta, o que o Santos faz? O Santos espera essa janela de julho para contratar um lateral, o Santos tenta buscar algum lateral que eventualmente tenha feito sucesso nos estaduais. Eu queria trazer uma reflexão com vocês. É impressionante como os estaduais hoje em dia, principalmente o Campeonato Paulista, tem sido tão pouco importante no fornecimento de jogadores para clubes grandes, né? Me lembro não tantos anos atrás, o Corinthians achou o Paulinho no Bragantino, o Elias no Bragantino, trouxe o Ralf do Grêmio Barueri. Isso era muito normal, o Santos já se reforçou de vários clubes do interior, o próprio Léo veio do União São João, o Renatinho e o Elano vieram do Guarani. O Santos tem um histórico muito importante de achar bons jogadores nos times do interior, mas as últimas tentativas do Santos foram absolutamente trágicas nesse sentido, e de fato o nível dos times do interior, embora o dinheiro do Campeonato Paulista seja importante, diminuiu demais, né? O Grêmio mesmo foi passado para trás nessa negociação aí que fez com o João Lucas, que jogou bem o Campeonato Brasileiro pelo Juventude, mas a gente sabia que era um jogador completamente horroroso, e isso está provado, né? Isso está muito provado, porque a verdade é que você viu o pênalti não, o gol contra que o João Lucas fez no último minuto ali, no final, depois ele até fez o gol de pênalti, mas assim, técnica não é para esse cara, um lateral absolutamente horrível. Então, assim, essa posição de lateral direito, hoje ela é um problema para muitos clubes brasileiros. O Brasil nunca formou tão poucos laterais como ultimamente. Só que aí, assim, diante dessa insuficiência no Brasil com relação a essa posição, o Santos foi buscar, por exemplo, o Rainer outro dia de um time aí, ele era do Azures, mas tinha jogado no Curitiba, não deu certo, assim, é muito difícil achar lateral. Diante dessa insuficiência do mercado, diante dessa janela semi-aberta, porque não é uma janela semi-aberta, o que o Santos faz, né? A gente sabe muito bem que o Léo Godoy, a diretoria está na matéria do Lucas Mussetti, já não acredita mais no jogador, ninguém acredita mais no jogador, eu acho que nem ele mesmo acredita mais em si, né? O Roleiser, que é o parça dele do Estudiantes, eu acho que nem o Roleiser acredita mais no Léo Godoy. É impressionante como esse cara não deu certo no Santos. Assim, os jogos trágicos, assim, impressionante como esse cara foi mal.
Então, assim, você tem o Léo Godoy, que é o substituto imediato hoje do Sherman. O Rainer, que o Santos não conta. Tá lá, mas... Ou até o Santos emprestou. Agora fiquei na dúvida se o Santos conseguiu emprestar. Comentem aí. Eu acho que o Santos emprestou o Rainer, né? Comentem aí. Fato é que, assim, nem sequer pisou em campo esse ano também. Nem sequer pisou. Então o Santos hoje, olha, tem essas duas opções para lateral. Só que tem, cara, outros dois caras que eu acho que tem potencial de serem utilizados, e um deles para ser titular absoluto do Santos. O primeiro cara que eu acho que pode ser utilizado pelo Santos como opção é o Gabriel Simples. Ontem teve jogo do Santos contra o Botafogo, 4-1 do CTR Pelé, estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, e mais uma vez o Gabriel Simples foi muito bem. É um jogador muito intenso, um jogador alto, um jogador inteligente, um jogador rápido. Claro, tem muita coisa para melhorar do ponto de vista defensivo, do ponto de vista ofensivo também, conclusões, etc., tomadas de decisão. É um jovem, é normal, mas eu acho que é um cara com potencial para ser testado. Eu acho que ele é melhor que o Léo Godoy, eu acho que pode servir mais como substituto do Sherman do que o Léo Godoy. Mas existe um outro cara que eu coloco muita fé, eu sempre gostei, desde a época que jogava no Bragantino. Para mim ele era de fato o titular direito da posição do Santos, ele era o titular absoluto do Santos, até ele se machucar, que é o Aderlan. O Aderlan, sim, ano passado ele sofreu alguns altos e baixos, é verdade, no próprio Campeonato Paulista, mas quando você olha para os baixos do Aderlan, no ano passado jogando com a camisa do Santos, tem muito a ver com os pós-lesões que ele teve, né? O Aderlan começou muito bem a temporada, titular absoluto, aí ele sofre uma lesão, ele não volta bem. Quando ele começa a melhorar de novo, ali no início do Campeonato Brasileiro, ele sofre a lesão de ligamento cruzado anterior, e aí vai ficar um ano praticamente fora do futebol, né? Segundo a própria matéria do Musetti, ele está muito perto, está em transição para poder voltar a treinar com o grupo. Eu acho o Aderlan, sempre gostei, eu acho um espetáculo de lateral. Por quê? Por que eu acho isso? Primeiro que ele é muito experiente, assim, ele é inteligente para jogar, ele sabe tomar a melhor decisão, ele é muito bom defensivamente. O Aderlan não é, eu acho que as pessoas têm um pouco de pé atrás com o Aderlan, porque a gente no Brasil, culturalmente, a gente está acostumado a avaliar o lateral pelo nível do cruzamento, pelo quanto de assistências ele dá, etc. Isso para mim é balela. Isso para mim é balela, já foi essa fase, não só brasileira, mas com relação ao futebol mundial. Se você vê aí os laterais direitos e esquerdos da seleção brasileira, eles não são esses caras mais. Do topo da cadeia alimentar, não são esses caras mais. Né? Então, o que é para mim um lateral? É um defensor pelo lado. O cara tem que ser um cara importante na saída de jogo, importante para dar apoio também lá na frente para a triangulação entre o ponta e o meia que joga do lado dele, ou o volante que encosta por ali. É o cara que tem que fechar a linha, que vai para o duelo individual defensivo quase que o jogo inteiro, seja marcando pressão no ponta adversário, ou seja o ponta partindo para cima dele fazendo 2 contra 1 em cima dele. Então assim, é um jogador exigido totalmente, porque hoje, com quase assim, se eu te falar que, olha, das equipes da Série A aí, 18, 19 deve jogar com pontas. O Corinthians hoje joga num losango no meio, etc. Mas a grande maioria das equipes do Campeonato Brasileiro jogam com pontas. Isso exige muito defensivamente do lateral. O cara tá toda hora em duelo individual. Então, a questão defensiva pro lateral, para mim, é muito mais importante do que a questão ofensiva. Por isso que, assim, eu acho que o Sherman, diferente da opinião do Edu, não dá para ainda ser titular do Santos. O erro defensivo grave que ele comete no jogo do Corinthians dá o tom de que ele ainda não está maturado naquela que é a sua principal função. O lateral é um jogador defensivo. É claro que a gente analisa a inteligência, o toque de bola, os próprios duelos individuais, mas ali faltou leitura de marcação, leitura de jogada ensaiada, defensiva, para saber o que fazer numa situação como aquela. A defesa inteira saiu, só ele ficou. O Aderlan dificilmente cometeria esse erro. O Aderlan tem alguns outros predicados que eu acho bem interessantes. Um deles é que ele é alto, então aquela bola invertida do que acontece muito hoje, né? Você cria uma superioridade numérica no lado do campo, o time adversário faz pressão sobre a bola daquele lado e você joga uma bola invertida para o outro lado com ponta invertida nas costas do lateral oposto, né?
Essa é uma jogada que acontece muito. E aí, assim, um lateral, se ele for alto, ele é muito mais fácil dele cortar. O Santos perdeu uma Libertadores assim. Gol do Breno Lopes em cima do Pará. O Santos perdeu uma Libertadores assim. O Santos poderia ser tetra da Libertadores, o Palmeiras poderia ter uma só, se não fosse essa jogada. E o Aderlan é um cara alto para fazer essa função, um cara que fecha muito bem a linha. E mais do que isso, gente, o Aderlan é um cara que ele poderia dar uma outra dinâmica para o sistema do Caixinha. O Caixinha gosta de sair com 3-2, né? 3+2, que ele fala bastante nas coletivas. Ele faz uma linha de 3 ali no momento da saída e espeta 2 jogadores para o meio. No Red Bull Bragantino, que o Aderlan foi jogador do Caixinha, e é bem verdade, o Caixinha abriu mão do Aderlan, assinou com o Santos. Eu não entendia essa escolha do Caixinha. No ano seguinte, os laterais direitos do Caixinha foram muito mal no Bragantino. Se provou uma escolha errada. Ele mandou mal nessa escolha, essa é a verdade. Mas eu falo isso porque eu não sei qual que é o entendimento que ele tem hoje do Aderlan, ainda mais voltando de LCA, que é outra coisa que a gente tem que esperar para ver qual vai ser o nível que o jogador vai voltar. Ele já não é nenhum molequinho, né? Já tem, acho que, os seus 34, 35 anos. É um jogador mais velho. O Aderlan jogava com ele nesse 3+2, jogava como praticamente um volante pela direita. Então o que ele fazia? Ele deixava o lateral, o Capixaba, do lado esquerdo, os 2 zagueiros, às vezes Fabrício Bruno e Léo Ortiz, isso lá em 2023, quando teve sucesso a equipe do Bragantino, né? E aí jogava o Aderlan pelo meio junto com o primeiro volante, que variava bastante ali, mas o Aderlan fechava pelo meio. E quando você se lembra do Aderlan, quando você olha para o Aderlan, nos jogos que ele fez com a camisa do Santos, assim, tem tudo a ver. Ele não é um lateral que busca a linha de fundo, é um lateral que busca esse encaixe pelo meio e dá liberdade mais para o ponta. Hoje o Santos faz um 3+2 com uma linha de um cinturão de 5 lá na frente no momento ofensivo, e esse cinturão de 5 é o Sherman que faz a amplitude do lado direito, com o Guilherme fazendo a amplitude do lado esquerdo. Pode reparar, o Aderlan não é cara para fazer isso. Se o Aderlan for titular do Caixinha, eu imagino que o 3+2 vai ser com o Aderlan vindo pelo meio, e quem vai dar essa profundidade vai ser o Roleiser, por exemplo, que deve assumir a posição de titular na temporada. Muda mais ou menos o sistema do Santos. Ou o Aderlan pode fazer até o terceiro zagueiro pela direita e o Escobar fechando pelo meio, entendeu? Como também o Escobar já fez muitas vezes nesse ano mesmo, jogando com a camisa do Santos, nesse movimento de 3+2. Você entrega outras alternativas do ponto de vista tático com o Aderlan. Sem contar que ele, além de tudo, é um líder. Assim. Ano passado ele foi um líder, você via pelas aqueles bastidores de quando o Santos ganhava, ele era um cara que tinha palavra firme, ele em vários momentos bons e ruins, ele colocou a cara a tapa, foi dar entrevista, deu entrevistas e deu boas entrevistas, ou seja, é um cara experiente, é um cara técnico, é um cara inteligente, é um cara alto para a posição, um cara que oferece outras ferramentas com relação ao jogo do Sherman, que é um jogador mais agudo, o Aderlan é um jogador mais de toque de bola e de cadência, mas também tem, além de tudo isso, ele tem uma baita de uma finalização de meia distância. Teve uma vez que ele fez um gol na Vila Belmiro jogando com a camisa do Red Bull Bragantino, que é um petardo de fora da área. Salvo engano, mas eu acho que é isso mesmo, dei uma procurada aí. Então, assim, ele tem uma finalização muito boa de média distância e é um cara que, assim, claro, tudo vai depender do nível que ele voltar. Nessa idade não é fácil ter esse tipo de lesão, mas eu volto a dizer, a gente entrevistou aqui recentemente, há um mês atrás, um médico, Marco Aurélio Cunha, que trabalhou no São Paulo há muitos anos e trabalhou no Santos, inclusive naquele campeonato, aquele título do Santos de 97 da Rio-São Paulo, o Marco Aurélio Cunha trabalhava como médico naquele momento do Santos Futebol Clube. E ele fala que, cara, assim, LCA hoje é uma cirurgia muito simples, é praticamente impossível o cara não voltar 100%, sabe? O cara volta com o joelho renovado, novo, não tem problema nenhum. Claro, ele vai ter que recuperar o ritmo de jogo, vai ter que recuperar a fisicalidade, isso não é fácil, e geralmente quando o cara volta de uma lesão como essa, às vezes, geralmente o que acontece é o cara voltar até nos primeiros jogos bem, mas depois ele se arrebenta muscularmente, né? Não sei se nem se existe essa palavra, se arrebenta-se o músculo desse jogador, como aconteceu agora com o Neymar, porque o cara, quando fica muito tempo parado, demora para ele conseguir achar aquele ritmo para a musculatura dele se fortalecer no nível normal de novo. Tem todos esses problemas no que diz respeito ao Aderlan,
voltando de uma lesão de LCA com a idade que ele tem. Mas se você tiver calma, se o Sherman também... É porque assim, o Sherman não é que eu defendo que ele afunde no banco e acabou, não. Mas se você tiver um revezamento entre Aderlan e Sherman, o Aderlan voltando bem, eu acho que o Santos pode ter uma dupla bastante interessante de laterais com o Gabriel Simples correndo por fora, sendo a terceira opção. Eu acho que dá muito. Agora, o Léo Godoy, o Santos tem que conversar com o Atlético Paranaense e buscar devolução. Ver o que pode fazer nesse sentido. Não faz o menor sentido esse cara jogar no Santos. O Rainer eu não sei se foi ou não foi, mas é um cara também que não dá pra fazer parte desse elenco. Eu acho até que o Rainer foi. Me lembro agora de alguma notícia aí que ele foi emprestado para algum time, né, do Nordeste, talvez, Série B, enfim, acho que foi. Então, é isso. Eu acho que o Santos precisa de um lateral, claro, e se tiver uma oportunidade lá em julho, o Aderlan não se firmou, tá muito mal, aí você contrata alguém. Fora isso, eu tentaria apostar agora nesse início no Sherman ainda, dar confiança para ele, que também é importante dar confiança no momento ruim de um jogador para não queimá-lo, e ir aguardando essa volta do Aderlan. Enquanto o Aderlan não voltava, eu começaria a testar o Gabriel Simples para os segundos tempos, etc. O Léo Godoy eu nunca mais colocaria ele de novo em campo vestindo a camisa do Santos. Quero saber o que você pensa. Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.